Mas vamos começar falando do futebol local, futebol amador da nossa cidade. Nesse final de semana aconteceram mais alguns jogos da 10ª rodada do Campeonato de Futebol Amador Master de Ponta Grossa. Veja os resultados. O DR venceu o Bom Sucesso 2 por 5-0, o Palmeiras perdeu para o Verde 1-0, o Carambeí empatou com a ABB em 2-2 e Olinda goleou o Parque do Café por 4-1. W3 e UCA e América e Guarani são jogos adiados, foram passados para frente. O América lidera com 27, Olinda faz uma belíssima campanha, 24 pontos, UCA em terceiro 22, Verde vem em quarto com 18, Guarani caiu para quinto, está com 17 pontos. W3, Carambeí, Palmeiras, a ABB, DR, Parque do Café e Bom Sucesso completam aí a ordem de classificação. E daí você já vai acompanhar os jogos que acontecem no próximo domingo. Romildo, tá errada a tabela lá, boa noite. O que tem aí na competição? Boa noite, bem, boa noite aí aos ouvintes, o pessoal que está na TV Vila Velha. Na realidade, esse final de semana, bem, vamos fazer os jogos atrasados. Os dois jogos atrasados? Na realidade vai ser W3 e UCA e América e Guarani, e como vai ter o julgamento também do ocorrido na ABB, provavelmente o jogo da ABB e Bom Sucesso também, que a última rodada ela vai ser toda no domingo, depois do Dia das Mães, para finalizar essa primeira fase do campeonato. Então são somente 2 jogos no próximo... 3 jogos. 3 jogos no próximo final de semana. O jogo América e Guarani. Exato. UCA e W3 e mais... ABB e Bom Sucesso. ABB e Bom Sucesso. Mas a gente trouxe o Romildo aqui para falar aí dessa agenda cheia que tem a Liga de Futebol de Ponta Grossa, com 3 julgamentos marcados para essa terça-feira, mas de uma situação um tanto quanto polêmica que ainda o Romildo vai fazer um levantamento, mas já se apurou que a Liga de Futebol de Ponta Grossa tem uma dívida de praticamente R$20 mil. Romildo, esse é um assunto que, obviamente, eu acredito que preocupa você como presidente da Liga, um assunto bombástico, inclusive. De onde e para quem a Liga de Futebol de Ponta Grossa está devendo esse dinheiro? Primeiramente, Benhur, quando a gente assumiu a Liga, a gente sabe que há alguns anos a Liga não pagou o alvará na federação. Como ela não pagou, automaticamente ela é desfiliada. Então, hoje ela tem uma dívida, não sei se ainda ela está em torno de R$6 mil com a federação, certo? Então, essa é uma dívida que todo mundo já sabia e foi explicado já quando eu assumi a Liga. E é por isso que, inclusive, o campeão da principal divisão do futebol amador de Ponta Grossa não ganha mais o direito de disputar a Taça Paraná. Exatamente, porque o campeonato ele não é um oficial pela federação. Aí, essa semana passada, eu e o Cristiano Stachaca, que eu sou presidente eleitoreiro, eu tinha até falado alguns dias atrás para ele ver no banco o saldo da Liga. Ele falou, tem 0 em caixa. Eu falei, não, deve ser confundido. Aí a gente foi no banco para assinar os papéis, que houve um problema no banco, onde foi perdido na Caixa Econômica que a Liga tem conta. Me surpreendi quando eles puxaram lá que Carambeí deposita o dinheiro na conta da Liga, das taxas, das anuidades. É a Prefeitura que a Liga deposita. Não tinha nada em caixa, estava zerado. Aí eu pedi para ele procurar e falar, a Justiça bloqueou esse dinheiro. Na hora eu pensei que alguém tinha tirado esse dinheiro. Quando eu vi eles procuraram lá na Justiça, eu fui na Justiça, Justiça do Paraná aqui, fui ver que tinha uma dívida de ISS e de algumas taxas da Liga que já estava no fórum. Essa dívida hoje ela está em torno, só com a prefeitura, 12.700, fora o honorário do fórum, que inclusive já estava com um boleto para pagar, que é de R$850, e mais o honorário do advogado da prefeitura, que é 1.000 e alguma coisa. E pelo que eu vi essa dívida lá, que eu fui na prefeitura e peguei lá um documento, é desde 2007. De 2007 para cá. Infelizmente, é um pouco de responsabilidade do último presidente. Eu não posso falar que de A ou B que deixou. Eu vou apurar, amanhã eu vou na prefeitura de manhã, provavelmente vou ficar um bom tempo na prefeitura, ver o que dá para se fazer. Alguém comentou comigo, uma pessoa que trabalha dentro da prefeitura, como a gente tem uma instituição que ela não tem fins lucrativos, essa dívida pode ser perdoada. Mas isso me falaram por telefone. Eu vou averiguar essa semana. Realmente, amanhã eu vou na prefeitura. Mas o primeiro levantamento que você fez é que essa dívida não existe, ela é dívida com o município, é a dívida ativa do município. A dívida com a prefeitura hoje, que eu tenho que pagar hoje, é de 12.700, eu estou com um documento em casa, aonde que se o Pitela ficou 10 anos na Liga, essa dívida foi ele que contraiu essa dívida. Se ele ficou. E isso é uma coisa que é fato, não tem o que eu falar não é. Se ele ficou 10 anos na Liga, ele fez essa dívida.
Então, inclusive, já teve equipe que ia fazer depósito na conta da Liga, pedir para não fazer, porque a Liga tinha 6 mil em caixa, esse dinheiro está bloqueado, a gente não pôde usar dinheiro, pior de tudo. Tava as taxas de câmbio, hoje a Liga está pagando com o dinheiro que os outros clubes pagaram. Então, aquele dinheiro que ia entrar, dinheiro dívida do ano passado que a gente estava cobrando, que, para quem não sabe, a prefeitura ela pagou 50% da arbitragem do ano passado, aquilo que foi acordado em reunião lá no gabinete. Então, e alguns clubes deviam para a Liga, automaticamente a Liga descontou esse valor. Então, hoje a Liga tem um caixa. Só que, por exemplo, o Carambeí, por exemplo, com 11 jogos hoje, dá mais ou menos R$2.000 que a Liga está pagando, o dinheiro tem caixa. Por causa de irresponsabilidade de presidente anterior. Então, a gente tem essa dívida, a gente vai negociar até, amanhã já vamos ver isso aí, eu vou pagar. Até vamos fazer outra liga. Eu falei, não, eu assumi a liga de futebol e porque eu acho que tem que ser responsável. Então, o que depender de mim eu vou pagar. Conversei com o pessoal com esse dinheiro que já está bloqueado. Pode ser pago um valor. Para mim começar a negociar essa dívida, eu tenho que pagar 30% do valor dessa dívida. Certo. Então, amanhã eu vou ficar na prefeitura, ver o que dá para você fazer. Se você tinha R$6.000 lá, esse valor aí praticamente dá 50% dos 12 dos 12 mil. De débito. Daí né? Eu tenho mais os honorários aqui do fórum, que eu estou cobrindo até 852, e tem esse honorário do advogado. Mas isso aí tudo dá para se renegociar e me falaram que dá para se perdoar. Então eu já conversei com algumas pessoas hoje, conversei ontem, eu vou lá, vou conversar com, já sei aonde ir lá na prefeitura para ver se o que dá para se fazer. O teu primeiro pensamento, então, é saldar a dívida, honrar os compromissos da Liga de Futebol, para que ela tenha até mesmo condições de amanhã ou depois estar até recebendo algum dinheiro da prefeitura, porque essa conta bloqueada é complicado. Porque, né? sinceramente, meu senhor, nesse tempo que eu estava, inclusive quando eu fui vice-presidente, eu vou ser bem sincero, eu falei, deixa eu mexer na parte financeira. Porque assim, a partir do momento que você tem uma pessoa que mexe na parte financeira, eu era vice-presidente do Pitelo, ele nunca deixou ninguém mexer nessa parte financeira. E sempre quando caía algum dinheiro na Liga, esse dinheiro era rápido tirado. E outra coisa, eu nunca entrei na Liga pensando a Liga tem que ter dinheiro. Sempre eu coloquei para os clubes onde aquilo que viesse para a Liga, eu tinha que repassar para os clubes. Tanto é que o ano passado a gente deu 7 mil em premiação. Se eu soubesse que tinha essa dívida, eu não tinha dado, eu tinha pego e tinha pago a dívida, que 7 mil do ano passado, com mais 6 que eu tenho no banco e mais o que a Liga tem, essa dívida estava paga. Eu até fiz um orçamento que a Liga ia arrecadar em torno de R$22.000. Sim, eu me lembro logo que você assumiu. Então, assim, você fez esse eu cálculo sempre aí. trabalho, bem, assim, com orçamento, a minha vida ela é assim, eu trabalho com orçamento daquilo que eu tenho que gastar, e na Liga não foi diferente. Quando eu subi essa dívida, sabe, eu balancei, sabe, a gente, pelo menos, eu me acho nessa parte, coisa de financeira assim, tanto é que hoje o dinheiro que ele entra na Liga, ele tem um recibo diferente, que se as equipes forem lá, o que você pagou para a Liga é isso aqui. Você pagou a anuidade, inscrição, é isso aqui que você pagou. De arbitragem é outro departamento, que é um recibo diferente. Então, assim, eu me acho nessa, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é da Liga, a Liga apenas gerencia o campeonato dos clubes. Aquilo, por exemplo, se eu não ficar no final do ano e tiver um candidato, eu vou concorrer a presidente. Se no final do ano eu tiver 10 mil em caixa, simplesmente esse dinheiro eu vou reverter para os clubes, porque eu acho injusto, por exemplo, eu fizer um trabalho, eu conseguir dinheiro, eu deixar para o presidente, eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. Eu vou reverter para os clubes, ou vou fazer uma festa de encerramento do meu mandato. É um benefício para o clube. É para os clubes, porque na verdade, assim, como eu falo assim, a Liga ela não precisa ter dinheiro. Claro, a Liga tem algumas contas para pagar essas coisas, mas é o mínimo possível. Agora, a partir do momento que você vai ver que um presidente deixou uma dívida hoje com a federação e hoje aqui no município, uma dívida só aqui no município, com os honorários, vai dar quase R$15.000. Eu falo, então alguma coisa está errada, sabe? Sim. Então, a ideia da gente, a gente vai pagar essa dívida, a gente vai ver o que dá para se fazer, que ela pode ser parcelada em 48 vezes. A gente fez ações que dá para pagar. Então, na verdade, assim, a gente vai sentar com os clubes, a gente até ia fazer reunião amanhã, como tem esse julgamento, a gente resolveu fazer. Primeiro eu vou ver na prefeitura tudo isso aí, como que dá para se fazer, aí eu vou levar para os clubes. Aconteceu isso e isso, essa dívida é assim, foi contraída desde essa data, e entregar tudo para os clubes, o que foi feito e como foi contraída essa dívida. Aí a gente vai falar, a gente vai pagar, então a gente precisa que vocês estejam em dia com a Liga para a gente pagar mensalmente isso aí. E aí eu vou assumir por isso que eu vou assinar um documento onde eu tenho que pagar. E aí eu vou pedir para os clubes, se eu sair, aí os clubes vão ser o fiscal dessa dívida. Porque se eu assumir para pagar, e como já aconteceu, que tem um documento lá que alguém assinou, quando foi renegociada essa dívida, alguém assinou o documento e não pagou. Que não foi pago nada dessa dívida e alguém assinou o documento para... Por isso, inclusive, existem 2 processos por causa disso, que a partir do momento que você assinou para renegociar e não pagou, abre-se um novo processo. Entendi. Então não foi pago. A partir do momento que eu assinar um documento na prefeitura que eu vou pagar, eu estou assumindo uma dívida que se eu não ficar,
o próximo presidente vai obviamente ele vai ter que pagar. Então, porque assim, a partir do momento que eu assumi a liga, eu não sabia da dívida. E mais uma, a partir do momento em que eu acertar pagar essa dívida, se eu tiver uma condição de mover uma ação criminalmente com quem fez essa dívida, eu vou mover. Porque eu acho assim, a pessoa ficou tanto tempo numa liga, se entrou ou não entrou dinheiro, aí é um outro departamento. Mas ela tinha que saber que a partir do momento que você assinou, fez uma nota, fez um recibo, sabe que isso aí vai contra ISS para o município. Então é uma dívida muito grande para ele deixar essa dívida rolar por muitos anos. E na hora que você passa a sua gestão para o novo presidente, você tem que também informar todas essas situações. Durante essa semana aí você já deve ter alguma informação para nós? Provavelmente então, amanhã eu já vou ter eu vou ficar, provavelmente amanhã inteira eu vou mexer com isso aí. No máximo, até quinta ou sexta-feira eu já quero estar. Como que eu vou pagar, se eu vou pagar, se vai ser perdoada essa dívida. Porque tem as pessoas certas que vão estar dentro da prefeitura. Então tem uma pessoa que vai me levar lá para me encaminhar para fazer tudo isso. Então eu já vou ver essa semana o que eu vou ter que fazer, se eu vou pagar. Porque eu tenho um boleto do fórum que ele vence dia 19. Então até essa data eu vou ter que resolver como que eu vou fazer. A partir do momento que eu tirar do fórum, eu vou na prefeitura para renegociar. E lá na prefeitura eu tenho que pagar no mínimo. Só que esse dinheiro está bloqueado, a partir do momento que eu tiro, esse dinheiro pode voltar para a conta. Aí eu já posso renegociar com a prefeitura pagando esse 30%. Entendi. Bem, durante a semana aí a gente vai estar conversando com o Romildo, provavelmente nos campos aí, na rodada do próximo final de semana, e traz para o amigo telespectador aí como é que está o andamento dessa situação, dessa dívida que o Romildo acabou descobrindo aí da Liga de Futebol de Ponta Grossa. Agora, a semana também é importante com 3 julgamentos que vão acontecer nesta terça-feira. O primeiro deles envolvendo um atleta do América Esporte Clube, né? Exatamente. América Ponta Grossense. Na verdade, o América colocou um jogador irregular com 3 cartões amarelos. Aí, supostamente, foi comentado com o pessoal do América que não foi tal jogador que tomou o cartão. Eu sempre falo assim, a partir do momento em que a Liga dá um documento, que no ano passado não acontecia isso. A gente simplesmente dava uma súmula, a gente não dava via e era colocado num grupo que a gente tem de cada campeonato a controle de cartão. Então, cada clube hoje recebe uma via e é o documento oficial que ele recebe. Se uma pessoa tem um controle particular dele e não vai pelo documento que a Liga entrega, infelizmente, é o documento oficial, né? Para nós o que vale é o documento oficial da Liga. Se ele mostrar para mim que na súmula dele tem 2 cartões e na nossa tem 3, nós estamos errados. O nosso controle é errado. Mas eu já conversei com algumas pessoas, realmente esse jogador tomou. Para quem não sabe hoje, se esse jogador jogou realmente, vai ser julgado amanhã. Na verdade, vou ser bem sincero. Se está comprovado no documento que esse jogador tomou os 3 cartões, automaticamente a equipe vai perder 6 pontos. As 3 ganhou por quê? O América ganhou e mais 3 o da partida. Então, mas isso aí eu estou falando, eu não julgo, como eu sempre falo, quem julga são os advogados, vai ser de manhã. E o outro julgamento é o julgamento do... Só vou aproveitar, Romildo, enquanto o amigo vai acompanhando a fala do Romildo aqui, nós vamos colocando algumas imagens aí do campeonato de futebol master que vem rolando aí nesses últimos dias aqui em Ponta Grossa. O que pode acontecer com o América, Romildo, caso seja condenado? O América ele vai perder os 6 pontos, ele vai perder os 3 que ele ganhou e mais 3 da partida. A equipe que ele jogou não ganha os pontos. Que o América venceu, não. Não. O América que tinha uma campanha até então de 100%. Na verdade tem de 100%. Né? Está invicto no campeonato. É a única equipe invicta no campeonato. Ela perde 6 pontos e o jogador na verdade esse jogador jogou, ele tem que cumprir automaticamente, ele já cumpriu. Ele já cumpriu. Já cumpriu. Mesmo que ele jogou naquele, ele vai ter que cumprir outro jogo. Então ele cumpriu o jogo. Sim. E é isso que acontece. A equipe ela não é punida. A punição que ela tem é a perda dos pontos. Sim. Qual é o segundo julgamento, Romildo? É o caso do jogo do Verde, Guarani e Verde, que foi lá no Guarani, onde um jogador, após errar um pênalti, os torcedores atrás do gol lá, eu acho que é uma coisa normal mesmo, até a gente comentava antes aqui, eu como árbitro, como jogador, se um torcedor fica falando alguma coisa para mim, eu vou me importar com o que falam lá fora, pelo menos que eu não ofendo. Independente de ofensa, que você sabe que a gente que vai em estádio essas coisas tem um monte de ofensa. Eu acho que o jogador tem que ter um pouco de cabeça fria. Ele errou o pênalti, estava de cabeça quente, aí ele saiu e foi tirar satisfação com o torcedor. Aí envolveu que saiu o técnico, seu jogador, e infelizmente o relatório do árbitro estava meio confuso, que não deu para se entender muito. Até como você sabe, foi das imagens que a TV Vermelha estava filmando, para levar assim, então muitos jogadores foram citados por causa das imagens. Então eu acho assim, esse é outro caso que vai ser julgado amanhã,
desses jogadores que abandonaram Quantas pessoas, quantos atletas ou dirigentes estão envolvidos aí nessa história, Romildo? Em torno de 5, 6 atletas, eu não sei direito, que até eu li a citação assim, mas não me recordo direito bem quantos foram. Certo. E o terceiro julgamento? É o caso da ABB, onde houve agressão ao árbitro lá, até durante a semana, assim, quando aconteceu esse fato lá na ABB, eu tinha ido lá de manhã, mas só fui levar um dinheiro para as equipes lá e fui para casa. Quando me ligaram, depois me relatando, até liguei para algumas pessoas idôneas lá e falou que aconteceu. Felizmente, a coisa não foi pior que a equipe do Olinda entrou para proteger o árbitro. Aí o pouco de imagem que eu vi, o fato que me contaram foi o seguinte: quando um jogador da equipe da ABB reclamou com o árbitro, com o auxiliar, e reclamou acertosamente. E aí o árbitro ergueu o cartão amarelo para advertir. Nisso ele tentou agredir o árbitro. Veio outro jogador e tentou agredir, então já virou uma coisa renasada. Aí até comentaram, que o árbitro foi o Luiz Marcelo, porque o Casagrande escreveu, eu não estou questionando se ele fez ou fez aquilo. O que eu questiono assim, a partir do momento em que uma pessoa vai num campo de futebol e vai tomar porque reclamou acertosamente do auxiliar e tenta agredir, ele perdeu toda a razão. Se o jogador toma amarelo, ele ia se expulso, já tinha amarelo, ele vira de costas, sai, não tinha gerado confusão nenhuma. Sim. Então aí gerou que torcida, infelizmente, torcida não se manifestou, apesar de ser um campo aberto, e a coisa não foi. Aí agrediram o Casagrande, agrediram os auxiliar, teve até um torcedor que agrediu um auxiliar, a gente não pôde, até na imagem tem bem nítido ele andando, não dá para ver quem que é Aí eles quiseram questionar que eu estava punindo a ABB quando eu tirei o mando de lá. Não tirei o mando, eu cancelei o jogo no domingo. Eu perguntei até para algumas pessoas, viu, se acontecesse outro fato desse lá na ABB. Porque assim, o que eu falei até para algumas pessoas, assim, eu admiro muito o Pajé, que é um cara que trabalha, ele mais 2 pessoas, que dão o campo em condição e assim, sabe, é o tipo de pessoa que faz porque gosta. E é nada assim, eu até conversei muito com o Pajé, até questionaram comigo, o Casagrande fez, viu, o fato que aconteceu foi porque um jogador tentou agredir um árbitro. Tudo, se ele não tentasse agredir, não acontecia nada. Sim. O que a Liga fez foi preservar a ABB. Sim. Porque eu não sei o que vai acontecer no julgamento amanhã, tem muita gente citada, e por incrível que pareça, esses 3 jogadores que fizeram esse fato, eles não moram em Ponta Grossa. Eles não são daqui. Certo. Tanto no caso do Guarani, como no caso do jogo que aconteceu lá na ABB. Essas pessoas, atletas ou técnico ou dirigente que estejam envolvidos diretamente, comprovadamente na confusão, na agressão física, eles, que tipo de pena eles podem ter? Eles vão pegar penas em dias, porque na verdade assim, hoje você não pode, dias de jogos, você não pode generalizar a coisa, porque assim, tem alguns jogadores na liga aí, que vamos pegar um exemplo, assim, eu sei 2 casos, que é o Andrei e o Leandro, que é o Pinheiro. Eles estão, um está com 6 meses em jogos, outro está com 24 jogos. Então, assim, esses estão punidos. Então, e coisa de agressão. Então, a gente não. A junta, ela está punindo. Uhum. Então, eu acho assim, eu sempre, quando eu ligo para o Neto, o que eu peço para você é punir para que esses atletas não joguem por um bom tempo. E se eu sempre falo, eu falo aquilo que eu falei, se eu tivesse o poder de punir, eu baniria. Porque a partir do momento que eu saio de casa para jogar um futebol, para me distrair, eu sou um pai de família, eu não quero ser agredido, não quero agredir ninguém. Às vezes até eu me exalto, que é uma coisa, hoje eu melhorei bastante, eu tenho que optar. A partir do momento que você sai de casa para jogar um futebol e tenta agredir um ser humano, eu acho que daí a pessoa não é racional. Infelizmente, uma situação complicada. Bem, Romildo, a gente vai estar acompanhando esse processo aí, toda essa situação. Semana que vem a gente traz para o amigo telespectador o resultado, não só dessa apuração que você está fazendo dessa dívida da Liga, mas também o que resultou aí, quais foram as medidas, quais foram as determinações em relação a esses 3 julgamentos. Eu quero agradecer a tua presença aqui, o programa Cedo Esporte sempre está à disposição, não só a você, mas até mesmo as pessoas que, de repente, eventualmente foram citadas aqui no programa para terem o uso da palavra, falar em relação a essas situações, a gente sempre está à disposição. Obrigado por tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, meu, aqui na verdade, assim, esse da dívida da Liga, na verdade, está sendo o primeiro meio de comunicação que eu estou falando disso aí. Essa semana, eu fui convidado por mais uns outros meios aí, e vou divulgar isso aí, como amanhã eu já vou ter praticamente toda a documentação na mão, então eu quero divulgar e deixar bem claro, vai ser chamado os clubes para uma reunião, onde os clubes vão estar a par disso aí. E aí a gente já vai mostrar para os clubes
como que foi e como que vai ser sanado isso aí, porque quem tem que saber é os clubes. Então a gente vai conversar, alguns clubes já estão sabendo disso aí, a gente quer chamar todos os clubes que estão afiliados à Liga hoje para explicar para eles como que está a situação dessa dívida da Liga. Tá bom, tomara que dê tudo certo. Obrigado mais uma vez por tua participação.